Eu não sei o que é que vocês sentiram, mas eu nunca fiquei com o espírito tão exercitado no início de conferência como nessa noite. 2, 3, mais alguém não? Louvado seja o Senhor. Alguns que talvez não estivessem nessa esfera, ou até talvez estejam aqui, fique pensando assim: isso é empolgação da alma. Mas quem libera o Espírito sabe que isso é a manifestação do Espírito de Deus, que é o fogo do Espírito queimando em nós. Irmãos, o tema geral dessa conferência, quem sabe qual é? Eu só ouvi voz de irmãs. De novo. Melhorou. Agora vamos ouvir só os irmãos. As irmãs. Aleluia! Mas esse fogo não é apenas para ser proclamado que existe e que não vai se apagar. Esse fogo é para queimar no nosso interior. Vamos ler Levítico, capítulo 6. Levítico 6, versículos 12 e 13. Levítico 6, capítulo 6, e os versículos são 12 e 13. Vamos ler esses versículos de pé? Quem topa? Quem está cheio do Espírito fica de pé. Para ler esse versículo. Senhor Jesus. Quem está cheio do Espírito também pode ficar sentado se quiser, mas vamos ler de pé. Tá? Os que puderem ficam de pé. Vamos lá? Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, por um lado, pode sentar. Por um lado, isso era uma ordenança dos sacerdotes no tabernáculo, no templo, no Antigo Testamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sentem que o fogo do Espírito permanece no nosso meio até hoje, sim ou não? Então esse fogo que nós acabamos de ler, de Levítico, hoje, na era do Novo Testamento, é o fogo do Espírito, que não pode se apagar. E é obrigação daquele que serve, era assim no Antigo Testamento, manter lenha para queimar, para aquele fogo ficar aceso continuamente. Eu pergunto para vocês, de quem é essa obrigação hoje? Opa, teve alguns que tutubiaram. De quem é essa obrigação hoje? Minha. Então fala para o irmão que está do seu lado: irmão, essa obrigação é sua. Agora fala assim: não é só sua não, é minha também. Irmãos, e essa chama, esse fogo, não apenas devemos fazer com que ele continue aceso, mas nós temos que fazer com que
esse fogo arda ainda mais. Quando alguém vai no médico e faz um exame que o médico pede, e ali detecta algum problema de saúde, qual é a reação do médico quando ele vê no exame que você está com alguma dificuldade, algum problema na sua saúde detectado no exame? Qual é? Quem pode me dizer? Primeira coisa que ele faz é o quê? Vai prescrever um medicamento, um remédio, tá? Depois ele vai mexer em quê? Na sua alimentação. Estou correto? Sim ou não? E o terceiro passo que o médico faz é o quê? Vai encorajar você de fazer o quê? Exercício físico. Deixa eu melhorar a pergunta. Você faz um exame hoje e o médico detecta que você está com colesterol alto. Aí ele vai fazer essas três coisas, sim ou não? Passa o medicamento, depois vai organizar para você uma dieta, ou talvez, se ele não tiver muita experiência, vai mandar você para o nutricionista. E por último, ele vai lhe encorajar a fazer exercício físico para queimar aquele colesterol. E vai dizer assim para você: você tem uma tendência a aumentar esse colesterol. Então você vai precisar fazer exercício para o resto da sua vida. Você vai precisar evitar gordura e mudar sua alimentação para o resto da sua vida. É assim ou não? Então agora vamos fazer um exame espiritual. Tá? Digamos que agora, como os irmãos agora orientaram para a gente orar, se arrependendo. Você ouviu do Senhor que está com gordura no seu coração espiritual. Aí o Senhor fala para você: tem cura. A conferência de jovens é o remédio. Mas o médico não para só no remédio. Vai mexer, em segundo lugar, com a sua dieta, a sua alimentação. Então o médico dos médicos está dizendo para você: vamos mudar a sua comida. O que é que você está comendo que o seu coração espiritual está engordando? Aí a dieta é a palavra de Deus, o invocado nome do Senhor, os livros espirituais, o alimento diário, a oração, as reuniões da igreja, a comunhão com os irmãos. Até quando essa dieta? Só quando ficar bom, quando tiver tudo bem, para? Não. Esse exercício físico dessa dieta é para o resto da sua vida. Porque o resultado será você se tornar vencedor. Quem quer ser vencedor aí diz amém. Então, irmãos, na vida da igreja, nós temos vários irmãos que querem nos ajudar a tomar esse remédio. Você não sente que essa conferência serve para você como uma vitamina? Serve para você como um antibiótico? Serve para você como um anti-inflamatório? Serve para controlar todas as suas taxas espirituais? Mas após a conferência, você precisa manter sua dieta. E aí, na igreja onde você está, vai ter irmãos que vai lhe ajudar
Os jovens, eu sempre falo isso, quando eu chego no quarto, minha esposa e minhas meninas me pegam. Eu digo assim, eu sou jovem. Aí eu falo, eu sou jovem muito mais do que alguns de vocês. Aí elas me pegam e dizem assim, não pai, o senhor está com cabelo branco. Eu digo, eu sei. Mas os jovens têm uma tendência, e eu por ser jovem eu sei disso, tem uma tendência a ter uma alimentação que ele escolhe. Se fizéssemos uma pesquisa aqui e fôssemos mudar a janta do Mardunas para hambúrguer e Coca-Cola. Tá? Eu não vou dizer 70% não, porque talvez eu esteja exagerando, mas uma boa parte de vocês iam ficar muito alegres. Iam dizer assim, realmente comida de jovem. Não é? Sabe por quê? Porque eu, jovem como vocês, gosto de Coca-Cola. Gosto de comer hambúrguer. Mas, como eu tenho um pouquinho de idade a mais do que vocês, eu não posso comer hambúrguer e tomar Coca-Cola. Então, espiritualmente falando, nós que somos jovens, principalmente vocês, que são ainda mais jovens do que eu, precisam ter uma dieta adequada. Não apenas a comer aquilo que vocês gostam. Isso eu estou falando espiritualmente. Quem gosta de ler a Bíblia aí? Levanta a mão, seja sincero. Baixe, por favor. Quem não gosta de ler a Bíblia? Pode levantar, seja sincero, não gosta. Tem gente que nem levantou que gosta, nem levantou que não gosta. Coluna do meio, né? Mas irmãos, a Bíblia é o nosso pão espiritual. É a nossa dieta. Vimos aqui, representativamente, das tochas. E eu fiquei muito tocado no meu espírito, que esse ano eu preciso acender ainda mais essa tocha, esse fogo do Espírito. Mas não é apenas uma questão de usar a conferência para acender, e quando terminar, o corpo de bombeiro vir, apaga a tocha. Não sei se vocês perceberam, mas tinha irmãos aqui, especialistas em fogo, e principalmente em apagar fogo, de olho no que estava acontecendo. Tá? No mundo, tem especialistas querendo apagar o fogo do Espírito que está no seu coração. O fogo do Espírito que está no espírito humano de cada um de nós. Então você acende a tocha por meio de uma reunião, por meio da comunhão, por meio de uma conferência, por meio da oração, por meio de ler a Bíblia. Quando sai para o trabalho, para a faculdade ou para qualquer outro lugar, tem um monte de extintor direcionado para você, para apagar a sua tocha. Mas irmãos, nós precisamos decidir, essa tocha vai permanecer queimando. Louvado seja o Senhor. É nós que precisamos alimentar. Carlos Silva estava explicando para nós dessas tochas que a gente trouxe aqui. Tem um reservatório. E para acender aquele pavio, precisou colocar combustível. Vocês estavam vendo o fogo na ponta do pavio, mas não era o pavio que estava queimando. Sim, o pavio estava servindo de base, mas havia ali no interior um líquido combustível que estava inflamando aquele fogo. Por isso que deu aquela imagem bonita que vocês viram aqui.
Mas aqui nós vimos apenas uma representação do que precisa acontecer no seu e no meu espírito. O combustível quem vai colocar é você. O combustível quem vai colocar sou eu. Eu sou responsável por manter essa tocha acesa. Essa tocha queimando ainda mais. Cada dia que passa. Irmãos, nós que vivemos a vida da igreja há muitos anos, nós sabemos que cada reunião que nós vamos e desfrutamos, nós enchemos o nosso espírito com o fogo do Espírito. O jovem escolhe as reuniões que vai. É assim ou não? Quando fala assim, ó, partir do pão, alguns se animam para ir. Reunião de sábado, ministerial, aí muitos vão. Mas quando diz assim, reunião de oração, eu não vou pedir para levantar a mão, tá? Fiquem tranquilos, ninguém vai precisar mentir, ninguém vai precisar fingir que vai à reunião de oração. Mas irmãos, todas as reuniões têm combustível para você se encher do Espírito. Muitas vezes, a gente olha para alguns irmãos e pensa assim, ó, eu queria ser igual aquele irmão. Quem de nós, os homens, por exemplo, quem de nós não já olhou para Jobson e disse assim, eu quero ser igual a Jobson? Um irmão que é cheio do Espírito. Olhou para Carlos Silva, o irmão que queima no coração dele o progresso do Evangelho. Então, quem de nós não tem um irmão que a gente olha e pensa assim, eu queria ser igual a ele? Irmão, se você quiser ser igual a ele, você pode. E eu digo mais, eu vou ser ousado em falar, vocês podem ainda ser melhores do que eles. Eu vou dizer a minha experiência. Quando eu criei no Senhor, há alguns anos atrás, eu era um jovem de 22 anos, mais ou menos, e eu vi que tinha alguém na minha frente, e eu pensava assim, eu queria ser igual a ele. Então eu levei minha vida cristã, me espelhando naqueles que desfrutavam, daqueles que se aproximavam de Deus, e essa é uma das razões por eu estar aqui até hoje. Então vocês, a grande maioria, nasceram na vida da igreja. A grande maioria de vocês tem ou tiveram os pais encaminhando vocês na vida da igreja. Se eu for contar a experiência do meu pai e da minha mãe, sabe para onde eu era levado? A missa. Eu era um jovem e minha família tinha tanta tradição católica que eu cheguei a ser coroinha. Vocês sabem o que é coroinha? Auxiliar do padre. Então essa foi a orientação que eu recebi para buscar a Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu estou aqui com vocês. Então vocês que não tiveram esse passado religioso, ou até mundano, como eu,
tem muito mais chance de que essa tocha arda em vocês, muito mais do que arda em mim. É por isso que vocês precisam continuar vivendo intensamente a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Tem um versículo aqui que eu queria ler para vocês, e vocês poderiam ler junto comigo, que está em 2 Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Senhor Jesus, nós vamos ler só a parte A, tá? Do versículo, só até onde tem a palavra Deus, tá? Vamos ler? 2 Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus. Amém, até aí, tá? Irmãos, quem era Timóteo? Quem pode me responder? Um jovem cooperador do apóstolo Paulo. De tanto se espelhar em Paulo, de seguir Paulo, e estar junto com Paulo, o fogo do Espírito que estava em Paulo passou para esse jovem. E ele se tornou um cooperador da obra em uma região, cooperador do apóstolo Paulo. E nesse momento da vida dele, ele estava em Éfeso. A igreja em Éfeso foi uma igreja que teve algumas dificuldades, inclusive em Apocalipse, ela é vista como uma igreja que abandonou o melhor amor. Aquele fogo do início, eles tinham deixado apagar. Com muitas coisas, com fábulas, com genealogias, discutindo conhecimento, aplicando o que não era para aplicar. E esse jovem foi encarregado por Paulo de ir para aquela cidade para tentar ajudar os irmãos a reavivar o fogo do Espírito neles. E o que aconteceu é que, com tanta dificuldade em meio a irmãos, que muito provavelmente abafavam aquele jovem, o próprio Timóteo teve algumas dificuldades e deu uma baixada no fogo. Baixou o fogo, tá? Timóteo deu uma esfriada. Timóteo teve dificuldade naquele meio. Aí Paulo falou assim, acabamos de ler, te admoesto que reavives. No original grego, sabe que verbo é esse? É abane. Abanar. Lá no nosso sertão, né, Alberto? Tem fogão de lenha, né? Acho que a maioria aqui conhece um fogão de lenha. Quando a brasa está baixando, a dona de casa pega um abanador, uma tampa de panela. Lá na casa do meu avô tinha um abanador feito de palha. Aí minha avó botava a gente para abanar o fogo. Chamava de abano mesmo. Então Paulo falou assim, abane o dom de Deus, ou seja, o fogo do Espírito que está dentro de você. Isso significa, irmãos, que em cada um de nós tem esse fogo, mas de repente alguma coisa pode estar abafando, e essa tocha está pouco a pouco mirrando a ponto de se apagar. Então que essa conferência seja esse abanador, que abane o dom de Deus em muitos de nós. Em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, vale a pena ler também. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ó Senhor Jesus, versículo 19.
1 Tessalonicenses 5, 19. Todos encontraram? Quem encontrou, lê comigo. Quem não encontrou, escuta. Não apagueis o Espírito. De novo. Não apagueis o Espírito. Irmãos, vocês já viram alguém em nosso meio com o espírito apagado? Algum tempo atrás tinha um jogo de videogame. Eu não sei se já era do Nintendo ou era do Atari. Falei em inglês agora, não foi? Atari. Tinha um jogo de futebol que quando você estava jogando, aí tinha um jogadorzinho que quando ia para a bola, ele estava tão cansado que fazia. Jogou, Abraão? Isso é quase da minha idade. Hein? Era o Nintendo e o Super Nintendo, né? Jogando lá e de repente o jogador fazia. Caía até o óculos. Mas vocês já viram alguém na reunião da igreja assim, ó? Às vezes você e eu estamos na reunião da igreja como aqueles bonequinhos do Nintendo. Frio. Cansado. Irmão, se a Bíblia diz não apagueis o Espírito, é porque há risco de alguém apagar. Mas nessa conferência nós vamos reacender. E o fogo não se apagará. A tocha vai queimar diariamente. Esse ano de 2018 é o ano que o Senhor vai reavivar, que vai abanar, que vai acender o fogo em todos nós. Salmo agora, vamos ler Salmos. Estão cansados? Pode ler mais um versículo? O fogo está ardendo? Salmo capítulo 27. Senhor Jesus. Salmo 27, versículo 4. Irmãos, vamos fazer dessa oração de Davi, no Salmos 27, a nossa oração. 27, 4 dos Salmos fala assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Irmãos, por um lado, Paulo falou, uma coisa eu peço ao Senhor, mas por outro lado, ele ia ter uma reação. Peço e a buscarei. Nós hoje, na vida da igreja, podemos cumprir essa palavra que Davi orou há tantos anos atrás. Porque a vida da igreja é o lar de Deus. E também é o nosso lar. Se você viver a vida da igreja intensamente, você está cumprindo essa oração de Davi. Então você pode estar na casa de Deus, você pode morar na casa de Deus, você pode contemplar a beleza de Deus todos os dias de sua vida. Como? Vivendo a vida da igreja, reavivando o dom de Deus que há em você. Senhor Jesus, há muitos anos atrás, os irmãos sabem, que uma família, aliás, 3 famílias, vieram da China para o Brasil, seguindo uma visão, seguindo um encargo de expandir o evangelho do reino para toda a terra habitada. E mais precisamente em 1975,
as igrejas no Brasil começaram a surgir. Eu já era nascido. Já tinha 3 anos. Não vai fazer conta não. Para não descobrir minha idade. Mas as igrejas começaram a surgir. E os irmãos sabem que ao longo dos anos, e nessa reunião tem um irmão que pode testemunhar isso para nós, que é o irmão Edinô, que está sentado aqui na terceira fila. Além de ter uma idade física já bem acima da nossa, mas é um irmão que queima no espírito. Eu não sei se vocês viram, mas na hora que os irmãos começaram aqui a desfrutar e pular dos hinos, ele veio para o nosso meio e pulou. Eu não sei quantos de vocês na idade dele vai estar com tanta energia. Sabe de onde ele tira essa energia? Sabe de onde ele tira essa energia? Da oração. Nós conhecemos que é um irmão de oração. Claro, a gente não está aqui para exaltar irmãos, mas ele é um modelo para nós. E aqueles que têm seguido esse modelo, têm permanecido firme. Então o irmão Edinô é um irmão que serviu ao Senhor, serve ao Senhor há várias décadas. Já esteve no Expolivro, não é, irmão Edinô? Já andou com o Expolivro para todo o norte e nordeste. Começou lá em São Paulo, serviu no Expolivro, 4 anos lá. E até hoje está no nosso meio, cheio do fogo do Espírito. Incentivando cada um de nós a levantar nossas tochas de oração e acender o fogo do Espírito. E não só ele, nós temos um leque de irmãos que estão vivendo a vida da igreja há mais de 20, há mais de 30 anos. Estão aí vivendo e recebendo esse legado. E nos últimos tempos, os irmãos sabem que o Espírito preparou algo divino no nosso meio. O nosso irmão Dong, que há tantos anos, desde 75, viajou esse Brasil inteiro, viajou os 10 países da América do Sul, viajou para cidades do mundo inteiro. Sabe para quê? Com a tocha na mão, para incendiar as nossas tochas e para nos encher desse fogo do Espírito. E no dia 4 de setembro passado, como nós vimos no vídeo de abertura, não sei se vocês prestaram atenção, a tocha dele, humanamente falando, se apagou. Ele dormiu no Senhor. Mas antes disso, o Espírito conduziu todas as coisas de uma forma divina, que nós que estávamos ali perto, por um lado a gente não conseguia entender como estava sendo feito, mas por outro lado nós contemplamos a beleza do trabalhar do Espírito em nosso meio, e isso nos deixou tranquilos, e isso nos deixou seguros, que esse legado que o irmão Dong trouxe, e teve no nosso meio tanto tempo, nos ajudando, encorajando, invoque o nome do Senhor, negue a vida da alma, corra a sua carreira, cuide da sua saúde. Não tinha nenhuma vez que ele não encontrasse conosco, que não perguntasse pela saúde, saúde dos filhos, saúde da família, os irmãos na igreja como estão caminhando nas suas regiões. Ele estava sempre encorajando essa tocha, está sempre acesa. E quando o Senhor o tomou para si, nós não ficamos órfãos. O Senhor gerou em nosso meio de uma maneira muito tranquila e muito suave, fez uma transição. É por isso que hoje, cada vez mais, irmãos, nós estamos sendo encorajados a continuar correndo essa carreira. E essa tocha que passou das mãos do irmão Dong para o nosso meio, agora está sendo conduzida por 2 irmãos, Pedro, Ezra, e não só eles dois,
mas está passando para todos nós. E isso nos deixa tranquilos de que nós vamos completar nossa carreira e vamos nos encontrar com o Senhor vivos e vamos receber o galardão do Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse Espírito, irmãos, que desde 1975 jorra nas igrejas do Brasil, da América do Sul e de toda a terra, vai continuar jorrando, vai continuar suprindo cada um de nós. Esse fogo vai continuar queimando no nosso interior. Louvado seja o Senhor. E nós vimos uma figura muito bonita, muito assim, por um lado é uma simbologia, mas por outro representa o nosso viver, desse jorrar, que está lavando, que está cuidando, que está suprindo, que está curando a todos nós. No livro de Deuteronômio, vamos abrir Deuteronômio capítulo 8. Versículo 7. Deuteronômio 8, 7. Todos acharam? Vamos ler? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Irmãos, esse jorrar sai, que fala que sai dos vales e das montanhas. Por um lado, irmãos, era algo que estava num manancial apenas. Vocês conhecem a figura do São Francisco, do Rio São Francisco, não é? Se fala muito no Nordeste sobre a transposição. Mas sabia que ele começa lá em Minas Gerais? Quem estudou geografia aí sabe. Na Serra da Canastra. E a nascente do Rio São Francisco é algo pequeno. Ele não nasce com um suprimento de água que dá para banhar todo o Nordeste. Ele inicia pequeno. Mas lá embaixo está todo o manancial que brota para o rio. Então Deus era como esse grande manancial, mas que estava submerso. A Bíblia diz que Deus habitava em lugar inacessível. Mas essa figura que nós vimos aqui em Deuteronômio diz que não tem apenas um manancial, tem o que mais? Tem as fontes. A fonte é o que traz, o que está no manancial, à superfície. Para que nós possamos ter acesso à água. Mas também não tem só o manancial e a fonte, tem o ribeiro. Sabe o que é a representação disso, irmãos? É o próprio Deus triuno. O Pai era o manancial. O Filho é essa fonte que trouxe o Pai até nós. E o Espírito é o jorrar desse ribeiro para alcançar toda a terra. Você sabia que a Bíblia inteira é banhada por um rio? Vamos ver Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Versículo, a partir do 10, Gênesis 2, 10. Fala assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro.
o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de onix. Então o bidélio, pedra de onix e o ouro representam o Pai, o Filho e o Espírito. Esse rio Pison, esse primeiro braço desse rio, que se divide em 4 braços, esse primeiro braço, significa, irmãos, o nosso viver da igreja. No viver da igreja, nós temos ouro. E o ouro dessa terra é bom. Quem é que é bom? Bom é Deus. Esse fluir gratuito que supre a todos nós. E tem também o bidélio e a pedra de ônix, representando o Filho e o Espírito. Mas o nosso viver, irmãos, não é apenas, infelizmente, não é apenas de estar desfrutando nas reuniões. Tem hora que a gente está como o bonequinho do videogame. E aqui tem um segundo braço desse rio, que se chama Gion, versículo 13. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. Sabe onde é que fica Cush? Quem pode me dizer? Faltaram a aula de geografia, né? No Egito. Tá? Então o Egito representa a sobrevivência. Irmãos, muitos de nós aqui é laçado pela sobrevivência. Muitos aqui estão pensando, que curso eu vou fazer? Ou os que já estão na faculdade, que concurso eu vou fazer quando terminar para arranjar emprego? Onde, em que área eu vou trabalhar? Sabe por que está pensando isso? Por conta da sobrevivência. Mas Deus preparou um rio para ele buscar de toda dificuldade da sobrevivência. Quem lhe supre é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 14 diz: o nome do terceiro rio é Tigre. E é o que corre pelo oriente da Síria. Quem lembra o que é que representa a Síria na Bíblia? A principal cidade da Síria é Nínive. Para onde Deus mandou Jonas para ele pregar o evangelho, porque a cidade estava corrompida. E ele não quis ir. Mas muitos irmãos, esporadicamente, eu oro para que realmente seja esporadicamente, caem ainda na dificuldade do pecado. Mas Deus não quer lhe deixar no pecado. Deus quer ir lhe buscar. E prepara um rio caudaloso. Prepara um rio rápido, que é o rio Tigre. Um rio que corre com velocidade para lhe livrar do pecado. Então esse braço do rio, que é o mesmo rio que nasce lá do manancial, da fonte e que se torna os ribeiros, vai lhe buscar, mesmo que você esteja envolvido em pecado. Se você chegou nessa conferência, ainda sobrecarregado, ainda condenado, e ainda pensando no que você fez, saiba, um braço do rio vai lhe buscar e tirar de todo o pecado. O rio Tigre vai lhe alcançar e vai lhe tirar dessa situação. E vai lhe tirar de toda e qualquer dificuldade com relação ao pecado. E por último, o quarto braço desse rio, que até fala pouco aqui, no versículo 14, diz: o quarto é o Eufrates. Mas a gente sabe geograficamente que ele corre pela Babilônia, para tirar cada um de nós que esteja envolvido com a religião, mesmo a religião que você autoconfecciona. Por exemplo, se você está aqui nessa reunião, viu 4 tochas de fogo aqui representando os 4 estados, e pensou qualquer coisa contra essa cena que você viu, o rio Eufrates
vai docemente lhe tirar de toda e qualquer religião. Tirar toda e qualquer dificuldade que venha a lhe acometer de pensar negativamente. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E não quer lhe deixar em uma situação nem de pecado, nem envolvido com a sobrevivência, nem de religião. Deus lhe quer no fluir gratuito dele. Deus lhe quer vivendo intensamente a vida da igreja. E esse mesmo rio que está em Gênesis, ele está lá em Apocalipse. No último capítulo da Bíblia, quem lê a Bíblia aí sabe que Apocalipse é o último livro. E que o último capítulo é o 22, tá? Quem não sabia ainda, a partir de hoje vai saber. No último livro da Bíblia, na conclusão da Bíblia, capítulo 22, último capítulo da Bíblia, o versículo 1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos e irmãs, jovens como eu, jovens mais novos, jovens mais velhos, Deus está preparando um rio que sai do próprio trono dele, para lhe resgatar de toda e qualquer dificuldade. E ainda diante desse trono tem outra coisa. Quem sabe o que é? Vamos ler? Apocalipse capítulo 4. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse rio, na verdade, é um rio de fogo. Tem o rio que lhe resgata de toda e qualquer situação, que sai do trono, mas no trono também tem 7 tochas de fogo. Irmãos, precisamos aproveitar toda e qualquer situação na vida da igreja, para que a nossa tocha esteja acesa 7 vezes intensificada. Eu não sei a que nível, os irmãos falaram lá na conferência, um termo que eu nem conhecia, que às vezes a tocha está numa chama piloto. A chama piloto é aquela chaminha que quase ninguém nem vê. E daí tem que se jogar gás para que haja combustão e o fogo aumente. Então eu não sei qual é a condição sua nessa noite. Se a chama no seu interior está apenas a chaminha piloto, que quase ninguém vê. Deus deseja que a tocha, a partir dessa noite, arda 7 vezes intensificado. Então o Senhor está providenciando todo o combustível. Nessa conferência, aproveite cada minuto. Aproveite cada item, cada atividade que for preparada, cada hino, cada palavra, para que a sua tocha não fique apenas na tocha piloto, naquela tochinha fraca, mas que a sua tocha esteja ardendo 7 vezes intensificado. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, tudo que o Senhor preparou para nós ao longo dos anos está agora 7 vezes intensificado, para que no nosso espírito queime pela propagação do Evangelho, para que esse ano de 2018 seja o ano
que todos nós vamos incendiar a região 4 com o fogo do Espírito. Em todo lugar que você estiver, em toda cidade, nos lugares de trabalho, nos locais que vocês frequentam, na padaria, na farmácia, nos postos de combustível, não economize fogo. Encha todos os lugares dessa região com o fogo do Espírito, com a propagação do Evangelho. Se você está com alguma dificuldade, esse rio lhe traz. Quando ele lhe traz, ele lhe bota diante de 7 tochas. E essas tochas acendem o seu espírito. Louvado seja o Senhor. O que fazemos agora? Tá, então nós vamos convidar o irmão Edinô, que eu falei aqui, tá? Para orar, para que o Espírito nos encha com esse fogo, nesse ano de 2018. Quem quiser, quem de vocês quiser, uma oração, e quiser vir aqui para frente para receber essa oração, pode vir, tá? Então o irmão Edinô vai orar. Seja o Senhor. Os que quiserem vir aqui à frente, pode vir. Jesus, aleluia, Senhor Jesus, Senhor Jesus, te adoramos nessa noite, Senhor, diante da exposição, da abertura do seu coração, para cada um de nós. Você tem aberto o seu coração, você tem nos mostrado o que está no seu coração. Ilumine os olhos do nosso coração também, para vermos o que está no seu. Você possa dispensar o que está no seu coração, para dentro de cada coração, dos jovens, adultos, terceira idade, seja que idade for, essa chama, Senhor, possa iluminar, possa alcançar, possa queimar toda impureza, toda velhice, toda tradição, todo conceito, tudo aquilo que impede da tocha arder no nosso interior, para o Evangelho avançar em toda a nossa região 4. Nós nos dispomos a Ti, Senhor, para orar sem cessar, para vigiar e orar, para não cairmos em tentação de desistir nessa caminhada. Ajude, Senhor, toda essa região 4, os jovens, os adolescentes, a terceira idade, todas as idades que compõem as igrejas em toda a região 4. Abençoe, meu Deus, nessa reunião, nesta conferência de jovens. Oh, Senhor Jesus, com o seu santo selo, você possa selar, você possa confirmar todos os membros do seu corpo, reunidos nessa noite, possamos assumir um compromisso diante de Deus, diante dos homens, Senhor Jesus, que nós somos um, pelo encargo do projeto Trago Boas Novas. Vamos juntos, irmãos, trazer as boas novas e semear essas boas novas no coração das pessoas. Oh, Senhor Jesus, abençoe toda essa plateia nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos a Ti. Oh, Senhor Jesus. Amém.